existe uma responsabilidade que pode ser transferida para o pai, para o responsável? Porque eu penso assim, eu ganhei um celular já quando eu ia fazer 17 anos, né? E às vezes, na realidade que a gente está hoje, os pais acabam entregando um celular para ocupar a criança ou adolescente daquele tempo que ele não consegue ocupar, que ele não consegue gerir. Então, nós podemos dividir essa responsabilidade sobre o vício do adolescente, da criança, na rede social, nos aparelhos telefônicos, por conta dessa até irresponsabilidade do pai de dar um aparelho muito cedo, de não estar tão perto, ou a correria do dia. O que a gente pode realmente assim entender como fatores para que chegue nesse nível? Olha, os grandes especialistas, eu vou dar o nome de um aqui, um dos especialistas brasileiros em vícios digitais, Cristiano Nabuco. Dr. Cristiano Nabuco, escritor, professor, palestrante, psicólogo, uma autoridade na área. E o que nós vimos em determinadas literaturas escritas por esses profissionais é que os pais são os grandes responsáveis hoje pelos vícios digitais. Aí você pode dizer assim, mas Florencio, você está me acusando hoje de incentivar meus filhos? Você já entrou, você já teve a oportunidade, Fran, de entrar num restaurante e está lá uma criança, vamos dizer aí, de 8 meses, por exemplo, né? E os pais sentados na mesa e ele ali no seu carrinho com um celular vendo desenhos ou outras coisas. Já tiveram essa oportunidade? Então, começa ali. Quando ele chega a dar os primeiros passos para a educação escolar, ele recebe um celular do pai ou da mãe para comunicar com o pai e com os colegas. Ele chega na adolescência, ele recebe um smartphone, ele começa a entender os aplicativos, começa a jogar com gente do país dele e fora do país, passa a interagir com essas pessoas. Os pais ou as pessoas que passam a monitorá-los têm dificuldades de fazer essa tarefa porque eles são muito habilidosos com relação aos aplicativos, nos dribla com facilidade com relação a isso, para você entender. E quando eles chegam na adolescência, recebem um laptop. E deixam as 5 asas abertas, e eles estão ali, fazem as suas tarefas de casas, mas eles estão comunicando com o resto do mundo. E com várias pessoas. Por que isso acontece? Porque começou lá de criança e veio fomentando, e as redes sociais alimentando cada vez mais isso, porque interessa para elas, quanto mais tempo eles ficarem nas redes sociais, melhor, e muitas vezes os pais não se dão conta disso. Eu creio que eu respondi a sua pergunta. Sim, né? E a gente observa, de uma certa forma, que os pais, eles substituíram por exemplo, o brinquedo pedagógico, que é ali, por exemplo, eu não sou mãe biológica, né, mas observo minhas amigas, mas, por exemplo, uma criança de 8 meses, ela teria que ter na mão ali um mordedor, que é o período que provavelmente está nascendo ali os dentinhos e tal, mas não, é um aparelho celular ali, enfim. A gente observa também que o nosso meio, a nossa realidade hoje, ela está muito condicionada às redes sociais, a essa correria de estar se comunicando, enfim. E o nosso colega aqui de estúdio, Vital, ele justamente gerou essa dúvida. Hoje existe uma necessidade da gente estar conectado com todo mundo. E, infelizmente, não tem como hoje um adolescente não ter um telefone, não ter uma plataforma digital para se comunicar com alguém. Nesse caso, o que fazer? É fazer como o Evandro falou, para dar um Nokia, ou é para ver uma maneira para atender a necessidade da realidade atual, ou criar outros limites? O que o senhor nos diz? Na vida, tudo tem disciplina.
né? E nós vamos ver isso muito claramente quando Jesus Cristo ensina na Bíblia para nós como nós devemos proceder, né? Eliminarmos aquilo que é mal das nossas vidas, escolhermos o bem, porque tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Isso é fato e nós vemos nas Escrituras. Então, o primeiro passo é você acompanhar a sua criança. O pai acompanhar a sua criança hoje, nessa era digital, nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Segundo alguns especialistas, uma criança não pode pegar um celular antes de 2 anos e usá-lo a partir de 12 anos, mas com a mudança de calendário escolar, essas coisas, nós vemos a necessidade dessas crianças usarem esses aparelhos para desenvolver educacionalmente, mas é necessário que os pais acompanhem, disciplinem, dê limites, que muitas vezes não dão limites, e isso aconteceu comigo. Eu estou falando isso, gente, porque essa é a minha dor. Eu tenho um neto que hoje é viciado em jogos digitais, né? Essa é a minha dor, né? Eu tive que tomar certas providências, mas que às vezes é muito tarde, porque a dependência digital, segundo alguns especialistas, é tão grave como quem é viciado em álcool e cocaína. É comparado a esse tipo de vício? Comparado a esse tipo de vício. Então, é sério, isso me preocupa muito, como profissional da área de transformação, e esse nicho, ele me fala profundamente, porque quando você transforma uma pessoa em 100 pessoas, isso é uma grande vitória. Ontem eu dei entrevista numa emissora concorrente sua, e quando eu saí da entrevista, uma pessoa me ligou, eu não era coach ainda, né, palestrante, há 22 anos eu tive a oportunidade de transformar uma pessoa, livrá-lo do suicídio, e essa pessoa me liga ontem, que não me vê praticamente há 20 anos, para me agradecer por ela ter sido transformada e hoje é uma nova pessoa e reconheceu os seus erros e passou a andar com disciplina na vida e hoje é uma pessoa bem-sucedida. Quando a gente para falar sobre essa série de limites que precisam ser impostos, a gente também tem casos a nível nacional de adolescentes cujo pai tirou o celular, a pessoa foi lá e se enforcou. A dificuldade de ouvir o não, de obedecer. Tem criança, tem adolescente que fica sem falar com os pais, bate a porta, não come, fica doente. Assim, eu tenho 32 anos, eu me acho um pouco caxias com alguns assuntos e esse tema é algo que realmente me preocupa muito, porque a gente observa em todas as esferas, às vezes é com a vizinha, é com o amigo, é pertinho da gente, essa falta de limite, e é como se fosse a própria vida. Eu não posso ficar sem o telefone, eu não posso ficar sem o meu aplicativo, eu não posso. E aí a gente entra naquele momento onde os pais estão errando, o que eles podem mudar, onde pode ser realmente a raiz desse problema, para quando o pai falar, você não vai mexer no celular, a criança não se desesperar, não querer se matar, o adolescente não ficar sem comer, porque é a realidade que a gente vive hoje, Fleury. É verdade, mas é um campo perigoso a tomada de decisão pela repreensão, segundo os especialistas nessa área, os psicólogos. O pai tem que ter muito cuidado na condução desse problema quando o vício está acentuado. Nós conhecemos pessoas viciadas em cocaína, viciadas em álcool. Quando nós percebemos a abstinência dessas pessoas, elas ficam incontroláveis. Então pode levar ao suicídio. Então tem que ir desmamando aos poucos. Né? Desmamando, conscientizando, mostrando, apesar que essa fase é muito difícil, né? Difícil, né, Vital, de elas nos entender, né?
que a gente está passando o que é melhor para elas, mas sempre os seus amiguinhos, seus colegas de relacionamentos têm uma palavra que é superior à nossa. Mas esses cuidados são muito pertinentes, você administrar com muito amor, você administrar com muito conhecimento, buscar conhecimento nas redes sociais, através dos profissionais, que são especialistas nessa área, principalmente os psicólogos. Como você conduzir a sua criança dentro do ensinamento mais profundo, mais profissional, mais amoroso, alinhando o vício dele com aquilo que você está passando para ele, até ele entender que aquilo não faz parte do mundo dele e ele pode se transformar numa nova criança, num novo adolescente, sendo mais saudável, participando com os pais quando os pais estão almoçando em algum lugar, porque ele se retrai, muitas vezes não quer sair com você.